Eu vou também trazer aqui, senador Cristóvão, o tema, como eu já tinha falado, quando Vossa Excelência abriu esta sessão, tratando da situação que a Grécia está passando e também uma analogia, mesmo que ela tenha que ter um limite para a situação do nosso país. A grave situação econômica, social e política que vive atualmente a Grécia, berço da cultura ocidental, deve ser observada por nós brasileiros como uma espécie de alerta, uma luzinha amarela, vermelha, que se acende para a nossa atenção. A Grécia, como o Brasil, gastou muito mais do que podia na última década, pedindo empréstimos pesados e deixando sua economia refém da crescente dívida, estimada hoje em mais de 271 bilhões de euros, o equivalente a 943 bilhões de reais. Lá em 2004, a Grécia, e eu tinha passado por lá, fez uma Olimpíada, gastando muito. E essa era a crítica que a população da Grécia fazia, mesmo tendo sido lá o berço dos Jogos Olímpicos. E, apesar de todo esse vínculo cultural com a pátria das culturas, havia essa discussão. Nós podemos pagar? Nós fizemos uma Copa do Mundo em 2014 e alguns estádios, como aqui em Brasília, hoje são elefantes brancos. Nós gastamos muito nisso. E se discutiu muito. Houve benefícios? Houve. Mas nós superestimamos a vantagem que teríamos com este grande evento. Mesmo que contabilizado, a projeção que o Brasil teve lá fora tenha sido apreciável. Mas vivemos o dilema hoje, muito parecido com o que a África do Sul também vive. Os gastos públicos da Grécia foram às alturas e os cofres públicos, lá como cá, foram esvaziados por um certo descontrole e uma gestão não tão qualificada. A origem da atual crise se deu há 10 anos, quando foi revelado por autoridades da Europa que o país, a Grécia, havia maquiado, aqui nós chamamos de pedalada, as suas contas ao longo de vários anos para conseguir entrar na zona do euro. De lá para cá, os trabalhadores e a população gregas são as que mais têm pago o alto preço desse descontrole dos gastos. Cansados do sacrifício e do arroxo fiscal, sufocante até, com cortes nas aposentadorias e aumento dos impostos, o não foi a resposta que os gregos deram neste fim de semana contra mais arroxo e austeridade fiscal. Bem-vindos os nossos visitantes deste plenário nesta tarde aqui, que certamente, como nós aqui no Senado, também estão preocupados, seja com arroxo, seja com o agravamento da crise. Sejam bem-vindos à Casa da Federação. O Brasil, como a Grécia, não tem adotado, na última década, práticas de gestão muito diferentes, mesmo considerando nossas diferenças econômicas e financeiras em relação à Grécia, a relação PIB, dívida, as nossas reservas cambiais, muitos outros indicadores da nossa economia que são bem mais favoráveis. Mas temos que lembrar também, presidente Cristóvão Buarque, que os ministros do Tribunal de Contas da União, aqui no Brasil, encontraram indícios de irregularidades, como as chamadas pedaladas fiscais, a famosa maquiagem lá da Grécia de 10 anos atrás, que foram manobras para aliviar temporariamente o déficit das nossas contas públicas. Analistas do TCU já disseram que atrasos em repasses do Tesouro Nacional a bancos oficiais descumpriram a lei. O governo nega. As manobras envolveram, segundo o tribunal, 7 bilhões de reais só no ano passado. No parecer do ministro Augusto Nardes, que é o relator das contas do governo do ano passado, feito com base nas avaliações dos técnicos do TCU, foram identificadas, além das famosas pedaladas, outras irregularidades, como a liberação de recursos para influenciar o Congresso a aprovar a mudança da meta fiscal de 2014, gastos acima do previsto feitos por estatais e pagamentos contabilizados sem autorização. Ao todo, mais de 281 bilhões de reais foram observados
pelo TCU como distorções quantificadas, dívidas não registradas ou registradas incorretamente nos balanços do governo. Agora, a população brasileira é quem está pagando esta conta e, de alguma maneira, injustamente. Os combustíveis estão mais caros, a inflação alta, o desemprego cresce, a indústria demite, redução da produção e a população brasileira sentindo o peso da falta de governança nas contas públicas. Somos, no momento, também vítimas de um ajuste fiscal rigoroso, penoso e necessário, claro, entendemos isso. Enquanto a economia global cresce e a produção aumenta nos países vizinhos e também nas economias mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a própria França ou Alemanha, a nossa economia está patinando, sentindo o peso da recessão, sem serviços públicos de qualidade, como saúde debilitada e carências na educação e no mercado de trabalho. Aliás, a revista Isto É, desta semana, publicou dados sobre a grave situação enfrentada na educação brasileira causada pelas pedaladas fiscais. Numa ação encaminhada à Justiça Federal contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, operador do FIES, o famoso FIES, universidades particulares alegam irregularidades nas mudanças instituídas no programa em dezembro de 2014, ou seja, muda-se a regra do jogo com o jogo em andamento. Essas instituições acusam o governo de manobra ilegal, quebra de calote e contratos. É um enorme prejuízo àqueles jovens que já estão cursando as faculdades, ou curso superior, e também para aqueles que pretendiam entrar na faculdade e não conseguem com as mudanças impostas no FIES. Criado a partir da Lei 10.260, o FIES estabelecia que a instituição participante do programa recebesse mensalmente do governo, ou seja, em 12 parcelas por ano, títulos para quitar impostos de acordo com o valor das mensalidades dos alunos financiados. Foi uma boa engenharia política e também financeira para resolver débitos que essas instituições tinham com a União para ficar, digamos, do ponto de vista do acerto das contas, atualizados e, ao mesmo tempo, oferecer as vagas para os alunos que precisam frequentar a universidade e não têm recursos nas universidades particulares. E essa engenharia, nós ajudamos aqui a construí-la, aqui no Senado, também na Câmara. O FIES foi uma grande saída para o famoso CREDUC, que era o crédito educativo, que foi suspenso em função de serem juros impagáveis. Com as mudanças estabelecidas pela Portaria 23, de 29 de dezembro do ano passado, as entidades com 20 mil matrículas ou mais terão a emissão e disponibilização dos títulos efetuados em até 8 parcelas anuais. Com isso, será feita uma transferência a cada 45 dias referente à dívida de 30 dias. As escolas, porém, continuarão tendo de honrar com suas contas mensais, como o salário dos professores, aluguel das instalações, funcionários, água, luz, telefone, tributos. É um caso de pedalada evidente, com impactos negativos nas contas das escolas que terão de aguentar e arcar um programa que, em tese, deveria ser administrado e financiado pelo governo. Não à toa, a Federação das Escolas Particulares, FENEP, que questiona as pedaladas na Justiça, também protocolou uma denúncia ao Tribunal de Contas da União, cobrando esclarecimento sobre o pagamento das 4 parcelas não contempladas no ano. O FIES, infelizmente, ainda não está funcionando como deveria. No mercado de trabalho, as preocupações também são latentes. O índice de medo do desemprego, medido pela Confederação Nacional da Indústria, aumentou 5,4% em junho, na comparação com março, e alcançou o maior nível desde setembro de 1999. As expectativas da população em relação ao mercado de trabalho continuam se deteriorando. Os dados recentes indicam o aprofundamento da crise em nosso país, com maior dificuldade para conseguir um emprego e a inflação alta e o endividamento doméstico bastante elevado. A atividade econômica continua em queda. A produção de veículos em nosso país, por exemplo,
caiu 18,5% no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram montadas mais de 1.200.000 unidades, contra 1,5 milhão do ano passado. Em resumo, este é o pior resultado para o período desde 2006, quando o setor automotivo somou pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de unidades fabricadas. O declínio acompanha a queda de 20,7% nas vendas, de acordo com a Federação dos Concessionários, a FenaBrave. As diferenças econômicas entre Grécia e Brasil, senador Cristóvão, existem, mas é preciso ficar claro que o descuido em relação às contas públicas tem um altíssimo preço, e quem paga é a parte mais fraca da população. A Grécia está sofrendo as consequências e o Brasil não pode seguir o mesmo caminho. Agora, senadores e senadoras, a crise política se aprofunda. Não é só essa crise econômica, é a crise política. Neste final de semana, mais aprofundou-se a crise. E vale-me do que disseram e declararam algumas lideranças insuspeitas, pelo equilíbrio e pela posição que detém, para dizer que eu, como senadora, que sou aqui independente, sou do Rio Grande do Sul, meu partido está na base do governo. Eu quero, do ponto de vista da responsabilidade que todos nós temos, é que não haja nenhuma ruptura do processo democrático em nosso país. Seria o pior dos mundos. Nós temos que caminhar para um entendimento nacional. De que forma? Não sei. Eu sou apenas uma senadora. Senadora, permita uma parte. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Thelmário Moro. Eu estava muito atento, vendo Vossa Excelência fazer seu pronunciamento, e estou elaborando um pronunciamento para amanhã. Claro que eu sou um senador de 5 meses apenas aqui no Senado, mas sou um senador igual a qualquer um outro e tenho compromisso com o meu país e com o meu Estado. E o que eu estou vendo acontecer hoje no país, inclusive, senador Cristóvão, de forma de afogadilho. É uma tentativa do pior quanto melhor e um sentimento, não de brasilidade, não de cidadania, não de compromisso com a nação. E a senadora Ana Amélia fala agorinha na quebra do Código Constitucional. Isso é gravíssimo. Recentemente tivemos fazendo uma visita na Venezuela, exatamente por esse sentido. Porque ali teve uma disputa apertadíssima e que a oposição não se conformou, tentou ir às praças públicas e derrubar o governo que tinha recém saído de uma vitória. Pode a presidenta Dilma ter cometido erros? Pode o governo não estar acertando nessa reconstrução, como você acabou de colocar, alguns pontos que precisam ser melhorados. Agora, daí, partir para o impeachment, partir para depor a presidenta, tem uma grande distância. Quem está envolvido em corrupção não tem força de ações para exigir a plenitude da cidadania ou da Constituição. Até teria. Mas era preciso, sobretudo, a gente ver quem iria tocar essa nação, ou quem estaria apto a tocar a nação, ou quem estaria por trás disso, com pessoas ilibadas, no ponto de tocar um país para a sua reconstrução. Eu acho que a presidente Dilma, até agora, nada o maculou a sua imagem, nada demonstrou qualquer ato ilícito dela, e, acima de tudo, ela tem sido muito firme e corajosa em tentar reconstruir essa nação. Se for para limpar a Dilma, que se limpe tudo, que se faça uma eleição geral. E eu aqui tenho 8 anos, abro mão dos meus 8 anos para a gente ir para uma eleição geral. Se o Brasil tem que ser passado a limpo, é eleição geral, não golpes. Isso jamais. Lutei contra a ditadura, cheguei a ser preso na ditadura.
e lutarei com qualquer ato que venha descaracterizar ou desaprovar ou desautorizar a boa ordem constitucional. Queria colocar isso a priori e parabenizar a senadora Ana Amélia. Senador Theomário, muito obrigada pelo seu aparte. Eu quero lhe dizer que a minha preocupação é que o caminho que for tomado não pode violentar a democracia. Tem que ser dentro do marco democrático, da institucionalidade, o caminho que for tomado. Então, por isso que eu chamo a atenção. E exatamente para evitar, senador Theomário, que o Brasil seja uma Venezuela, porque ser a Venezuela significa sufocar a liberdade de imprensa, sufocar a participação da oposição no processo político e criar um problema de uma asfixia democrática dentro do país. Com todo o respeito que tenho aos nossos vizinhos, mas é esse o meu modesto entendimento. Com alegria concedo a parte ao senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhora senadora Ana Amélia, presidente senador Cristóvão Buarque, senhoras senadoras e senhores senadores. Cara senadora Ana Amélia, eu queria cumprimentá-la, de fato, pela iniciativa de pronunciamento em um momento tão delicado que vivemos no Brasil e no mundo, como aborda muito bem Vossa Excelência em sua palavra. Nós temos hoje uma questão muito delicada, sob o ponto de vista econômico e político. Sob o ponto de vista econômico, inclusive, senadora Ana Amélia, eu fiz o levantamento da imprensa em meu estado nos últimos 15 dias do grande número de empresas fechando, empresas grandes programas, alguns iniciados do meu governo, que lamentavelmente não estão encontrando mais condições de funcionamento. Alguns anunciados pela Petrobras, como é o caso da fábrica em Uberaba, outros como a questão dos blindados da Iveco em Sete Lagoas, a indústria têxtil, a Alcoa em Poços de Caldas, uma grande empresa internacional fechando a sua unidade. Em vários setores econômicos, lamentavelmente, nós estamos tendo notícias ruins. Isso é muito grave, porque é claro que a economia é que acaba sempre estimulando o bom humor como um todo da nossa sociedade. Então, é um quadro, de fato, extremamente negativo e que Vossa Excelência toca muito bem. E a isso se alia uma crise política. Na parte aqui mencionado pelo senador Theomário, Vossa Excelência foi muito feliz, e tenho certeza que o senador quis dizer isso. Nós não vamos fugir jamais das instituições, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, os órgãos que fortalecem e que fazem a nossa democracia. Se a decisão vier do Congresso, do Poder Judiciário, são decisões constitucionais previstas no nosso ordenamento jurídico e, é claro, devem ser respeitadas, observado sempre o chamado devido processo legal. Felizmente, nós vivemos a democracia plenamente, constituições sólidas, que foi uma herança dos últimos mais de 25 anos da nossa Constituição Federal de 1988. Então, quero cumprimentar a senadora por seu pronunciamento e corroborar com esse sentimento que temos hoje no Brasil de grave preocupação em resultado dessa situação econômica e política que vivemos nesse momento. Eu agradeço muito, senador Antônio Anastasia, por ter dado didaticamente e com a conclusão do que eu quis dizer com uma frase que talvez não tivesse sido bem entendida sobre o marco institucional. Qualquer que seja o caminho a ser encontrado para resolver a crise que nós estamos vivendo e que se agrava a cada momento, a cada dia, é exatamente dentro da constitucionalidade, dentro do marco democrático, com todos os instrumentos que essa democracia que nós construímos de 88 para cá, com a Constituição Cidadã, ofereceu ao país. Então, eu agradeço o seu esclarecimento didático a respeito desse ponto de vista de uma senadora que tem obrigação até não pela experiência do Senado, como o senador Theomário falou aqui, 5 meses, eu estou aqui desde 2011, mas a cada dia eu tenho aprendido uma coisa, e é exatamente essa busca de um equilíbrio, como tem também Vossa Excelência, em buscar uma saída que seja boa para o país, não para atender qualquer interesse. Então, eu queria pedir ao presidente dessa sessão que transcrevesse os textos que eu vou ler agora, porque eles, no conjunto, identificam os problemas. E fiz a escolha adequada por se tratarem das pessoas citadas. O primeiro texto que eu vou ler é de Bernardo Melo Franco. O título é Adeus às Ilusões, publicado no jornal Folha de São Paulo deste domingo. Diz o seguinte: para o escritor Frei Beto, o modelo de crescimento da era Lula ajuda a explicar a rejeição galopante do PT e a Dilma.
Enquanto sobrava dinheiro, diz ele, o governo apostou na inclusão social pelo consumo e não investiu o que devia nos serviços públicos, como saúde, transporte e educação. Agora que a festa acabou, quem pensava ter melhorado de vida percebeu que boa parte do bem-estar era ilusória. Essa inclusão, continua ele, não tinha lastro econômico e criou uma nação consumista, afirma o dominicano. As pessoas estão chateadas porque não podem mais viajar de avião, ir ao restaurante, fazer a mesma compra na feira. A raiva vem daí. Tiraram o sorvete da boca da criança. Na Flip, para lançar seu 62º livro, Paraíso Perdido, pela Rocco, Frei Beto também está desiludido com o partido que apoiou em tantas eleições. O PT trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Agora, paga pelos erros que cometeu, critica. Ele diz que o petismo está imobilizado pela coalizão que montou para governar. O PT construiu uma base fisiológica, não ideológica. Depois do mensalão e do petrolão, alimentar esse sistema ficou mais difícil. Ex-assessor de Lula no Planalto, o escritor lamenta que o partido tenha se afastado dos movimentos sociais. O PT resolveu se apoiar nos inimigos. Antes criticava o mercado e o Congresso dos 300 picaretas. Agora é refém dos dois e não sabe como sair do impasse. Em Paraty, ele trocou ideias com o romancista Leonardo Padura, abro aspas minha, que é cubano e autor de um livro festejado, O Homem que Amava Cachorros, fecha as minhas, meu parênteses, e comparou o que vem pela frente ao chamado período especial de Cuba após o fim da União Soviética. Guardemos o pessimismo para dias melhores, brinca. A sério, Frei Beto diz que a situação é muito crítica. Não vejo luz no fim do túnel. Frase de Frei Beto, reproduzida por Bernardo Melo Franco. O ajuste fiscal, avisa o escritor, só vai agravar a insatisfação dos mais pobres e a rejeição ao governo e ao PT. A Dilma só tem uma saída, povo na rua. Mas agora, quem vai para a rua defendê-la? Questiona Frei Beto. Eu quero a transcrição, peço a Vossa Excelência, a transcrição desse artigo, porque é uma pessoa insuspeita que está fazendo, não é a oposição. Também li, e gostaria da transcrição, uma entrevista do ex-ministro, ex-senador Francisco Dornelles, líder do meu partido, que diz o seguinte: os erros levaram a uma das maiores crises que já presenciei na história brasileira. Dornelles, todos sabem quem é. Acho a presidente séria. Eu concordo com a seriedade e a honestidade da Dilma. Eu, Ana Amélia, concordo. Vou repetir. Acho a presidente séria e compreendo a complexidade de governar um país como o Brasil, mas ela precisa entender que errou muito e é também responsável pelo que está acontecendo. Olha as pedaladas fiscais que fez para acobertar o déficit público. Não se pode entregar um resultado negativo e dizer que é positivo. E no setor do petróleo? Abandonar o sistema de concessão e adotar o regime de partilha é quase reestatizar a exploração, um retrocesso enorme. Na minha opinião, o caminho deveria ser justamente o oposto, privatizar setores como refinarias e até a BR distribuidora em prol da eficiência. Dilma centraliza demais as decisões. Esses são os equívocos que nos levaram a uma das maiores crises financeiras que já presenciei na história brasileira. Então, eu gostaria que a entrevista do ministro Francisco Dornelles, nas páginas de Veja, dessa semana, também fosse transcrita. E encerro, meu caro senador Cristóvão Buarque, reproduzindo aqui uma declaração do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Então, Frei Beto, ex-assessor direto de Lula, Francisco Dornelles, ex-ministro, ex-senador do Partido Progressista, e agora encerro com essa declaração dada ao jornal Correio Brasiliense numa longa e festejada entrevista do ministro Marco Aurélio Mello. A pergunta é, da redemocratização para cá, o senhor vê um momento tão conturbado? Podemos comparar a época do governo Collor ao que vivemos agora? É a pergunta dos jornalistas do Correio Brasiliense. A resposta do ministro Marco Aurélio Mello. Penso que o quadro é muito pior.
pela corrupção generalizada. Sempre tivemos, desde que o mundo é mundo, a corrupção, mas não dessa forma, linear, que todos, pouco importando a estatura do cargo, querem ganhar. É algo incrível. Agora mesmo eu estava ouvindo o Jornal das 13 horas, dizendo que já conseguiram recuperar 700 milhões de reais e não houve asta pública, leilões de bens até aqui. É uma pecúnia em espécie e parece que chegaremos já a 1 bilhão de reais. E o prejuízo dado à Petrobras seria de 19 bilhões de reais, algo que não conseguimos nem pensar. Sabe o que é mais triste? Lá atrás, na eleição do presidente Lula, acreditamos que havia um partido ético voltado a corrigir as desigualdades sociais que nos envergonhavam. Mas a decepção é incrível. De quantos anos vamos precisar para corrigir isso? Para recuperar valores? Não sei. Essa é a entrevista também do jornal Correio Brasiliense, do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que eu gostaria de ver transcritas nos anais do Senado Federal. Com isso, eu digo que eu estou aqui para ajudar a contribuir, quem quer que seja, para que a crise política e a crise econômica, de alguma maneira, o mais rapidamente possível, encontre um desfecho, mas que não penalize nem a democracia, nem o Estado de Direito. E, para terminar, eu queria só fazer um agradecimento a uma passada que eu tive falando para os vereadores do Estado de Santa Catarina, convidada do presidente Valnir Camilo Charnoski, o Nini, lá na reunião de todos os vereadores de Santa Catarina, de todos os partidos. E a nossa anfitriã, presidente da Câmara de Vereadores do município mais frio do Brasil, um dos mais frios, Urubici, lá na Serra Catarinense, a Marisa Costa. Queria também agradecer, logo em seguida, passei por São Joaquim, que é em Santa Catarina, uma cidade, um município que tem uma grande produção de maçãs, uma produção vitivinícola de altitude, de grande qualidade. Agradecer a cordialidade do Volney Nunes, que é um produtor de maçãs, e da rádio lá de São Joaquim, a Rádio Difusora. Agradecer também o prefeito de São José dos Ausentes, já no Rio Grande do Sul, atravessei o Rio Pelotas, que separa, é a divisa dos dois estados, o prefeito Paulo Roberto Guimarães, do PMDB, pela cordialidade, pela acolhida, e também o prefeito de Bom Jesus, meu correligionário Frederico Becker, o Lico, prefeito Lico, porque está asfaltando, com uma emenda de minha autoria, a primeira rua asfaltada do município de Bom Jesus. E eu que sou embaixadora de Bom Jesus, nascida em Lagoa Vermelha, minha terra, mas nós somos todos irmãos, e eu, então, queria fazer esse registro, porque fiquei muito feliz, vendo um pouco a realidade, as necessidades, porque, como dizem os chineses, ver uma vez vale mais do que ler 1000 vezes. Obrigada.